Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem fala aqui é o Pastor Leone. Nós estamos iniciando mais uma aula de homilética no tema hoje da quinta aula, que é sobre ética de púlpito e dicas de oratória. Então, eu quero que você aproveite o máximo possível desta aula, mas se você ainda não fez ainda o dever de casa, no caso, assistindo às aulas anteriores, as 4 aulas anteriores, vai lá, assista, para que você possa entender o conteúdo da sua plenitude e completude, ok? Bom, sem muitas delongas, vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. E nós queremos já começar aqui para otimizarmos o nosso tempo. Bom, vamos lá. Homilética, ética de púlpito e dicas de oratória. Bom, em primeiro lugar, nós temos que, mais uma vez, salientar qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que você tenha conhecimento dos elementos de um sermão, que você saiba confeccionar diversos tipos de sermão. Isso é muito importante, isso é essencial, tá? Então, você precisa saber realmente confeccionar os demais tipos, seja dispositivo, temático, seja ele textual, né? Qual ocasião. Nós tratamos isso nas últimas aulas e é importante que você saiba disso. Adquirir dicas de oratória, que será essa aula de hoje, observar a ética do púlpito, que nós iremos falar também, e adaptar-se às solicitações dos convites. Isso é muito importante, tá? Materiais aqui básicos, bibliografia, para que você possa se enriquecer com os livros aí solicitados. E vamos começar aqui. Ética de púlpito, primeiramente, tá? Vamos falar primeiramente sobre roupas. Isso pode parecer um pouco ultrajante, até mesmo ultrapassado, ou até mesmo costumeiro de usos e costumes, mas é importante falar sobre roupas. As roupas, elas são importantes para o aspecto visual, porque nós não estamos, meus irmãos, simplesmente dando testemunho de nós mesmos, simplesmente. Nós estamos dando testemunho para glorificar e exaltar aquele que transformou a nossa vida. Então nós temos que criar realmente esse estereótipo de conservação, de conservador. Então, o que nós temos que fazer? Primeiramente, nós temos que usar roupas que sejam compatíveis com a estação do ano, usar roupas bem passadas. Se você costuma usar gravata, use uma gravata bem ajustada, não aquela gravata folgada. Tem gente que coloca gravata e fica aquela folga, né? Aqui no colarinho da roupa. Então, use a gravata bem ajustada, né? Se você for usar. Né? Não vista nada que distraia a apresentação. Isso é muito importante. Principalmente mulheres, tomar cuidado com as vestimentas, uma saia muito colada, uma roupa muito justa, uma calça muito apertada. Assim também serve para os homens, para que nada venha distrair a atenção do auditório, né, da igreja. Né? Usar roupas combinando, né, isso é importante também, isso gera um bom aspecto. Né? Sem mangas enroladas, não estou falando nem de manga dobrada, mas com aquela enrolação, sabe? Você vai usar a camisa 3/4, você deixa a manga toda amassada, enrolada. Não, dobra ela bonitinho para ficar bem ajustado, tá? Sapatos adequados, né? Aí tem que tomar cuidado para ver se não está muito apertado. Isso é mais para você mesmo, uma ergonomia adequada, para que você não fique incomodado, e isso não prejudique a sua performance como na mensagem, tá? Bom, vamos lá. A fisionomia também, isso é muito importante, né? O padre Vasconcelos fala algo sobre muito importante, diz que o sorriso tem o poder de abrir um caminho magnético, onde todos entram sem resistências, dobrando-se à vontade de quem fala. Então, se você for uma pessoa muito simpática, é, você com certeza vai atrair o povo. Pensa naquela pessoa agora que você conhece, que é uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa extremamente feliz. É uma pessoa que o ambiente muda quando ela está naquele lugar. Né? Isso é muito gostoso. Quando você tem uma pessoa. Então a pessoa abre caminhos. Então, quando você tem uma boa fisionomia, você está ali espelhando a graça e a glória de Cristo através da sua feição, você com certeza vai atrair mais o auditório, você vai atrair mais a igreja, você vai atrair mais o público, porque você está sendo uma pessoa com uma abertura solícita. Né? Então, essa é a ideia. Tá? Bom, vamos lá. Terceiro ponto é a aparência também. Né? Olha que legal. Isso é um dado muito importante. 7% da comunicação são feitas por palavras.
38% pelo uso da voz, 55% pela fisionomia. Olha que interessante, né? Jerry Stelekay, ele fala sobre essa importância da aparência, que a fisionomia é um aspecto que fala muito, né? Então, assim, as palavras vão falar com o público. O uso da voz, a, a forma como você se coloca, que você fala, a forma como você se dirige à igreja, também vai, de certa forma, trazer uma uma marca sua. E 55% é a fisionomia. Então, se você está feliz, se você é uma pessoa que está ali transmitindo paz, está transmitindo realmente um aspecto de alegria, né? Não cabisbaixo, você com certeza vai trazer marcas notórias e também significativas na sua mensagem, tá? O olhar é algo muito importante, meus irmãos. Por quê? É, você já parou para analisar quando você vai falar com alguém, essa pessoa não olha no seu olho, essa pessoa ela não consegue transmitir uma verdade? Nós temos que entender o seguinte: em primeiro lugar, nós temos que, com o olhar, transmitir confiança. Você tem que transmitir confiança porque você está falando de algo verdadeiro. Então você tem que transmitir. Você tem que confiar naquilo que você prega. Então, para isso, você tem que falar com propriedade. Assim como eu estou olhando para você agora aqui nesta câmera, né? Apesar que aqui é o silêncio da gravação, aqui é o silêncio, eu não sei quantos ouvirão, quem ouvirá, mas eu tenho aqui pela fé que você está me ouvindo agora e eu estou olhando nos seus olhos através dessa câmera. E isso é importante porque transmite confiança para a pessoa. Quando você olha nos olhos, a pessoa confia. Quando a pessoa fala assim, cabisbaixo, ela não olha no teu olho, ela fica olhando, sabe, para qualquer outro ponto, menos para o seu olho, ela não transmite confiança. Não há de concordar comigo? Então, nós precisamos transmitir confiança olhando nos olhos. Mesmo que a igreja esteja longe, faça esse exercício. Olhe nos olhos. E, ao mesmo tempo, também, faça um olhar com uma varredura para todos os lados. Não olhe somente para um ponto. Tem pessoas que vão pregar e ficam olhando só para um ponto. Ela fica olhando fixo ali. Ela olha para a Bíblia, olha para o esboço e fica ali. Não, meus amados. O olhar tem que ser ventilado. Você tem que olhar nos olhos das pessoas, aonde quer que elas estejam. Olhe, não olhe rapidamente, não olhe com uma certa precisão. Transmita aquela mensagem através do seu olhar, através da sua fé, através da sua confiança. Você tem que olhar dessa forma. Você não pode ficar só no ponto fixo. Olhar para um pilar, para uma janela, uma parede. Não. Olhe para as pessoas de forma ventilada. Você está transmitindo a mensagem. Você é o transmissor daquele momento. É a ferramenta. Você está ali, de certa forma, mostrando à igreja que você é o mensageiro de Deus. Então, faça isso com uma certa veemência, com uma certa confiança, né? Autenticidade. Coloca o orador como exemplo, né? Seja você mesmo, seja autêntico no seu olhar, né? E olha que legal. Pressupõe também a honestidade de quem ministra. Você está sendo honesto com as pessoas nesse sentido da verdade. Então, é, faça isso com maestria, tá? Não tenha medo de olhar para as pessoas, tá? Bom, a dramatização é importante. A dramatização é uma arte que pode ser usada de forma coerente e autêntica. Francis Schaeffer, ele trata do abismo que há entre a igreja e as artes nos dias de hoje e que podemos ser explorados, que podem ser explorados, né? É, nós temos que entender o seguinte, assim como a homilética é uma arte, a oratória é uma arte, assim como um músico que toca, que canta, é considerado uma arte, nós temos que entender que nós apropriamos da arte para a comunicação. Esta ideia é que nós venhamos nos apropriar desta arte e fazer com que as pessoas sejam impactadas através destas ferramentas. Porque o mais importante, sim, é a mensagem, a palavra de Deus. Mas nós temos que entender que nós devemos usar as ferramentas, assim como eu estou usando agora a ferramenta da gravação. Né? Esta arte a qual fizeram da tecnologia, a arte da tecnologia, não deixa de ser uma arte. Então, tudo que foi feito por mãos humanas, tudo que foi feito de ferramentas, de instrumentos, com a mente humana, até mesmo de conceitos abstratos como a oratória,
ela sim pode ser usada, e a dramatização é uma delas, né. A dramatização é muito importante, porque quando você está pregando, você deve colocar a dramatização. E quando eu falo de dramatização, não é uma dramatização de novela, uma dramatização de uma série, de alguém que está ali encenando, não. A dramatização no sentido de externizar o sentimento. Se você está falando de alegria, de vitória, você vibra. Se você está falando de um momento de reflexão, você abaixa a entonação da voz e você leva a pessoa a refletir. O que você tem feito ultimamente? Você tem orado? Você tem buscado? A quem você tem confiado? Como você tem passado esses dias? Como você tem enfrentado as lutas do seu dia a dia? Então, este é o objetivo da dramatização, tá? A dramatização gera vida na mensagem, porque todo dom vem de Deus, que é o criador, o artista supremo. Então, usem da dramatização, ela é importante, vai enriquecer a sua mensagem, vai trazer uma vida, não vai ser algo monótono, né? Como aquelas mensagens, aqueles pregadores que vão pregando ali, muito quadradinho, muito reto. Você tem que trazer ali uma característica sua, primeiramente, mas usar das suas características a entonação de voz, a presença, a performance. Então use isso, isso vai trazer riqueza à sua mensagem, né? A mensagem de Deus. Então, vamos lá. Aí nós temos que usar algumas ferramentas. Primeiramente, busque acessórios, né? Acessórios para dramatizar, não acessórios de objetos físicos, mas acessórios, meios, né? Leia de forma dramática as escrituras. Leia com dramatização. Por exemplo, você vai ler um texto, né? Vamos pegar no texto aqui, por exemplo, o texto de João 1, né? A gente vai ler João 1 e eu posso ler aqui, né? Simplesmente de uma forma reta, de uma forma totalmente linear, né? Vou abrir aqui para vocês. João, capítulo 1, versículo 1, né? Eu posso ler aqui, ó. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Eu posso ler assim, como também eu posso ler assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Eu posso ler dessa forma também. Olha para você ver a diferença. Dá mais vida, né? Então, é isso. Interaja com o público. Interaja. Não de certa forma, com palavras repetitivas, né? Mas interaja de uma certa forma, fazendo perguntas retóricas, né? Um exemplo de pergunta retórica é você faz uma pergunta para a igreja aonde tem resposta, né? Onde você já tem resposta. Então, um exemplo, você pode falar assim: eu tenho certeza que dessa noite tem pessoas que querem servir a Cristo com todo o coração. É uma pergunta retórica, né? Então, é isso. Use o monólogo, né? Use o monólogo, uma forma onde você pode usar de ferramenta, né, naquele momento em que você fala uma história, né? Você mesmo falando, né? Uma história, você mesmo construindo uma história, né? De como se fosse dois personagens, né? Usufrua, usufrua das representações, né? Representações de objetos, de figuras daquele momento, vocalize, né? Gesticule, pregue com emoções, encene com paixão. Então, olha para você ver, 4 pontos aqui estão interligados, né? Eu vou colocar 5 aqui, ó. 5 pontos, ou melhor, vou até colocar, todos eles estão interligados, mas olha que interessante, tudo interligado. Ensinar com paixão, pregar com emoção, gesticular, não com excesso, claro, né? Senão você fica ali, a pessoa acha que você está falando em libras, né? Não é isso. Mas gesticular, se expressar, vocalize,
usufrui das representações, né? Enfim, você pode dramatizar a mensagem e criar realmente muitos bons elementos, né, da sua mensagem. Bom, hábitos eficazes. É, despreze. Eu quero falar sobre pontos muito importantes, sabe? Isso são hábitos muito corriqueiros de algumas igrejas, de alguns pregadores, né? Então, despreze todas lisonja, né, todo elogio e desvia a glória do Senhor. Então, exemplo, às vezes a pessoa, você, até mesmo de receber ou de fazer, tome cuidado para que essa glória não seja roubada, a glória que é do Senhor seja roubada. E aí você, no caso, acabe, é, de certa forma, roubando aí aquilo que é do Senhor, a glória que é do Senhor, né? Não inicie pedindo desculpas, né? Ah, meus irmãos, me desculpe aqui e tal, que eu sou um pregador muito, sabe, eu não sei, eu não sou um pregador, eu sou apenas alguém que lê a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, e você já inicia ali com uma certa, né? Não é isso. Quem está ouvindo não está preocupado se você tem informação, se você tem teologia, se você. Eles querem ouvir uma mensagem genuína. Genuína, põe isso na sua cabeça. Eles querem chegar ao genuíno. Então, sim, seja objetivo, sabe? Não comece com, sabe, se rebaixando. Então, eles não querem ver isso. Eles querem ouvir a mensagem, né? Evite todo e qualquer tipo de informação de caráter questionável, né? Então, uma informação que não é relevante, que, sabe, vai te colocar à prova, evite todo tipo de questionário. Seja sempre objetivo, tá? Tenha uma vida de uma transparência para que ela se autentique a mensagem. O Hernandes Dias Lopes fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim que a mensagem, o pregador, que tem uma vida eh, de transparência, uma vida correta, uma vida de bom testemunho, a sua mensagem fala mais do que as suas palavras. E de fato nós temos que ter um caráter inquestionável, um caráter íntegro. Não estou falando que nós não vamos errar. Vai chegar um momento que você vai errar, um momento que você vai perder as estribeiras e vai acabar ficando. Mas nós temos que ter realmente uma vida de transparência para que ela seja autêntica a mensagem, né? Bom, continuando, mantenha o nível de integridade na vida secular, né? Dê bom testemunho, como eu acabei de falar. Seja honesto e não cometendo plágio. Então, assim, meus irmãos, vocês vão pregar, não precisa imitar ninguém, seja você mesmo. Faça a sua mensagem. Você pode se inspirar em outros pregadores, você pode até mesmo copiar alguma coisa que alimente a sua mensagem, certo? Que alimente o sermão que você preparou. Mas você não pode copiar tudo. Você não pode ser um imitador de pregadores. Você não pode ser, eu vou imitar o Hernandes Dias Lopes, eu vou imitar o Eliseu Rodrigues, eu vou imitar o Marco Feliciano, eu vou imitar o Augusto Nicodemos. Enfim, meus irmãos, seja você mesmo, seja autêntico, tá? Seja honesto, não cometa plágio, tá? Não copie a mensagem dos outros. Isso é muito ruim. A pessoa prega lá numa igreja, você vai, copia a mensagem da pessoa, está registrado lá e você vai e prega a mesma mensagem. Isso é muito ruim, né? Admita os erros para aperfeiçoamentos futuros. Então, se alguém apontar algum erro, até mesmo se você ver algum erro, admite que errou. Todos nós erramos, sempre há algo para melhorar. Existe uma frase de o dono de uma empresa, ele fala o seguinte: não existe nada bom que não possa ser melhorado. E isso é importante, né? Então, faça isso, né? Não deixe cair no seu ego, cair, sabe, nas suas premissas e achar que está tudo bem. Não está. Pode ser que você tenha muitas áreas que você precisa melhorar, assim como eu também tenho muitas áreas que eu preciso melhorar, tá? Não constranja ninguém devido à exposição de púlpito. Olha, isso aqui é muito importante, tá? Não coloque os irmãos como já vi, citando, sabe? Não, porque igual fulano tal dia, né, que fez isso de errado, sabe? Não coloque, é muito constrangedor, às vezes você colocar a pessoa em situações complicadas, né? Preserve em sigilo algumas experiências, existem coisas que é só para você, existem coisas que as pessoas vão confidenciar a você, que é só para você. Não exponha isso, né?
porque você pode até mesmo colocar a pessoa à prova. Aqui no caso, serve para todos, né, porque mesmo que seja aqui, ó, de membros do aconselhamento pastoral, que se abram com o pastor, mas tem pessoas que podem, mesmo você não sendo pastor ou uma pastora, as pessoas vão se abrir com você. E às vezes você pode usar esse exemplo dessa pessoa, que é algo muito pessoal, algo muito intrínseco à própria pessoa, e você expõe ela colocando ela em exposição, né? Você expõe ela e colocando ela em evidência, né? Perdão. Então, sejam cautelosos nisso, tá? Sejam vigilantes com os visitantes, tomando cuidado com certos assuntos. Então, tem coisas que o visitante, eu sei que tem coisas que é para a igreja, tem coisas que é para visitante. Então, existem certos assuntos que você vai tratar com todos, e tem outros que você vai restringir, né? Vai ser pontos que você vai tratar só com a igreja, né? Então, a mensagem ela tem que ter essa cautela, você tem que ter essa cautela na mensagem, tá? Fale sobre dízimos e ofertas sem nenhuma postura agressiva, né? Isso é muito importante também quando você for ministrar dízimo e oferta, não criar nada que não fale no texto, tá? Não fale nada que fale no texto, não fale nada que vai agredir a centralidade da salvação. Existem muitos picaretas por aí, e nós falamos assim porque existem pessoas muito desonestas, desonestas que colocam medo, culpa e levam a pessoa à ganância, porque o propósito do dízimo e da oferta não é para isso, meus irmãos. O propósito do dízimo e da oferta é fazer com que a pessoa entenda que tudo é do Senhor e para o Senhor, tudo é para a glória dele, e é uma forma de agradecê-lo, uma forma de louvar o Senhor. Então, nunca leve a pessoa para falar: olha, o devorador vai entrar na sua casa, olha, você vai para o inferno se você não der dízimo e oferta, olha, você estará roubando a Deus. Meus irmãos, não entre nesse ponto, tá? Teologicamente, tudo isso é frustrado quando nós levamos para uma exegese bíblica honesta, coerente. Então, tenha isso em mente, tá? Nós temos que motivar a igreja a ser uma igreja generosa. A centralidade do dízimo da oferta está na generosidade, tá? Então, não vamos delongar muito nesse ponto, mas quero já passar para o próximo aqui, né? Não peça oferta em causa própria, muito menos sem autorização do pastor titular. Então, você vai pregar numa igreja? Não faça isso, tá? De pegar e, olha, eu quero aqui terminar a mensagem, porém, eu quero colocar aqui a minha situação, eu quero levantar uma oferta por conta disso, disso, aquilo, sabe? Se você não combinou com o pastor, se você não tem autorização, e até mesmo evite esse tipo de situação, porque é, isso é algo que tem que surgir de forma orgânica, tá? Isso tem que partir da liderança, tem que partir da onde você foi convidado a pregar, ou até mesmo do pastor da sua igreja, né? No caso, nós estamos falando aqui da redenção plena, então nós temos que ter esse zelo, tomar esse cuidado, tá? Não faça propagandas, vendas ou avisos no meio do sermão. Gente, a coisa mais horrível que tem quando um pregador vai pregar e começa a falar de livros, roupas, acessórios. Gente, isso não pode. A palavra de Deus, no momento da mensagem, é a mensagem. E eu sei que algumas igrejas abrem essa oportunidade para falar, mas falem lá no final, se o pastor permitir, até mesmo tome muito cuidado. Se vai vender alguma coisa, alguma roupa, tal, peça permissão para o pastor e peça para que ele dê o aviso, para que você não se coloque à prova. Né? Isso é muito ruim, ainda mais no meio da mensagem. Tem muitas pessoas que fazem isso. Isso é muito feio, tá? Bom, vamos lá. Não afronte outros grupos religiosos. O ponto aqui não é afrontar no sentido, meus irmãos, de você não falar de pontos que são da apologética, mas é no sentido de você ofender, de você afrontar os grupos, né? Ah, esses espíritas, esses macumbeiros, esses adventistas, esses testemunhos de Jeová, esses católicos. Não, meus irmãos, não é esse o propósito. Se você for fazer uma defesa da fé, que seja com as escrituras, que seja com sabedoria, mas não os grupos religiosos, tá? Tomem muito cuidado. Os grupos religiosos são pessoas, tá? Lembre, são pessoas. Nós devemos realmente externizar o amor. Então tome muito cuidado quando a sua mensagem aglobar algum assunto que abrange a prática dos grupos religiosos, tá? Tome muito cuidado com isso. Bom, vamos lá. Cuidado com preconceitos, questões étnicas, isso aqui não precisa, eu acho que são questões que nós precisamos nem falar, né? Nós podemos tratar, né, quando falar de um negro,
evite piadas, sabe? Existem pessoas que não levam isso de uma forma muito tranquila, mas tome cuidado, tá, gente? Tome cuidado, chama o alemão, isso, aquilo, sabe? Nós temos que tomar muito cuidado, nós vivemos um tempo onde tudo é interpretado, muitas das vezes, da forma como a pessoa quer interpretar. Então, às vezes, você tem uma posição, mas você acaba levando, sendo crucificado e penalizado por conta de uma fala infeliz, né? Então, evite isso, tá? Evite críticas aos companheiros de ministério, igreja ou irmãos, tá? Tome muito cuidado. Isso aí, mesmo que você tenha algum colega, algum irmão de ministério a qual você sabe que ele pratica determinado coisa ruim, ou até mesmo tem uma atitude muito que não seja muito plausível, tome cuidado, tá? Essas críticas, elas acabam criando problemas, sabe? Ao ministério que você pertence ou outro ministério da igreja, tá bom? Não exagere no humor, tá? Quer dizer, não quer dizer que você não possa, tá? O uso do humor pode ser bom, tá? É um tempero, humor no púlpito, né? Nós vemos alguns exemplos da Bíblia, por exemplo, quando nós olhamos para Elias, quando está diante ali dos, né, daqueles profetas de Baal, e aí ele faz humor, né? Paulo, quando está na sua mensagem, tem um pequeno humor, uma certa, é, vamos dizer assim, até mesmo uma certa sátira, né? Mas é lógico, meus irmãos, nós devemos não exagerar, tá? Nós devemos nos cautelar com a questão do humor, tem que ser equilibrado, se possível, seja direto, tá? Mas se quiser usar da sua personalidade, tá bom? Pode usar, fique à vontade, só não seja exagerado, tá? Isso incomoda alguns. Nós temos que fazer tudo na dosagem correta, tá bom? Não use exemplos ou faça citações de pessoas derrotadas, do ponto de vista humano, tá? Sem a misericórdia de Deus. Então, assim, se vai citar alguém, pensa direitinho, tá? Pensa bem, não faça nenhum tipo de citação infeliz. As pessoas, elas, infelizmente, elas acabam passando por situações em que trazem marcas na vida dela. Então, quando você for fazer alguma citação, não seja dessa certa forma sem misericórdia na sua fala, tá? Tenha misericórdia antes de falar, tá bom? Não queira transmitir o que não é, tá? Uma vida de sucesso em todas as áreas. Tem pessoas que querem colocar esse estereótipo, que é uma pessoa bem-sucedida, que ela é o exemplo, que ela é uma pessoa que, sabe? E, gente, não é essa a questão. Nós temos que entender o seguinte: nem nas escrituras existiu pessoas de total sucesso. Os personagens que são citados ali não são pessoas de total sucesso, são pessoas que fracassaram também. São pessoas que, de certa forma, né, tiveram problemas na sua vida pessoal, tiveram problemas na sua vida matrimonial, tiveram problemas com seus irmãos. Então, a mesma coisa acontece conosco. Né? Nem tudo nós vamos vencer. A Bíblia não é um livro de resultados positivos. Não é isso. A Bíblia não é um livro para que você tenha sucesso sempre, sabe? Não, não é isso. A Bíblia tem um propósito único, exclusivo. Mas tem pessoas que criam essa cosmovisão de que as escrituras vai levar a pessoa a sucesso sempre. E principalmente aquele que está pregando. Aquele que está pregando, olha, eu estou, né? Então, tomem cuidado nisso, tá? Tomem cuidado. Evite palavras vulgares ou palavrões, palavras torpes, né? E tome cuidado, meus irmãos. Isso é muito. Nós temos visto vídeos aí de pessoas pregando e de repente solta um palavrão. Se a pessoa, pensa bem, se a pessoa naturalmente ali solta o palavrão no púlpito, imagine a sua vida pessoal, na sua vida particular. Isso é muito complicado, né? Nós temos que tomar um certo cuidado, tá? Não gaste o tempo com o que não edifica. Se não edifica, meu irmão, não perca tempo, tá? Vai trazer edificação para a igreja? Ah, não, isso aqui é só. Não, não faça, tá? Bom, vamos lá. Outro ponto que também é muito importante, né? O centro da mensagem deve convergir para o evangelho, e evangelho é Jesus. É isso. O centro da mensagem deve convergir para Cristo, para aquilo que realmente importa. O que importa? Realmente é Cristo, é o evangelho, é a palavra de Deus, é as boas novas. Então eu tenho que
concentrar nisso. Não fale de política, não fale de política, não vai subir no púlpito, olha, não fale de política, meus irmãos. Nós não fomos feitos para defender política, nós não fomos levantados como ministros, como homens e mulheres de Deus para falar sobre política. No momento que o Império Romano estava ali imperando sobre os povos na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época de Paulo, enfim, na época de João, vocês nunca vão ver eles fazendo defesa, porque eles vão no que interessa, realmente no que é um propósito, que é pregar a palavra de Deus. É lógico que nós temos que colocar nossas posições ideais, mas defender política, defender um político A ou político B, isso é totalmente inútil, tá? Isso não traz resultados positivos para a igreja, tá bom? Nós podemos nos frustrar e há muitos resultados aí negativos, sem igual, de todos aqueles que defenderam lados políticos no púlpito, tá? Bom, púlpito não é palanque eleitoral para transformar a igreja em curral. Isso é importante, né? Não é palanque para político. Porém, nós devemos orar, nós devemos clamar. Então, no caso, isso é muito importante para que você entenda o seguinte: não é para que a pessoa vá lá e faça sua propaganda eleitoral. Você pode chamar o político para orar, você pode fazer, assim como nós fazemos na redenção. Na redenção plena, nós oramos pelos políticos, nós oramos por cada um, mesmo que ele não seja eleito, mas nós oramos por ele, né? Porque nós não sabemos, só Deus sabe, só Deus que levanta o governo ao qual vai reger, vai tomar conta da cidade, né? Bom, vamos lá. Não use o púlpito para autodefesa, se advogando em causa própria. Então, às vezes, você está com um probleminha com o irmão, aí você quer usar o púlpito para se defender de algo que ele falou de você e tal, ou até mesmo para que você venha justificar alguma situação, alguma coisa. Meus irmãos, evite isso, tá? Evite bajulações. Você vai pregar em alguma igreja, ou até mesmo na sua própria igreja. Eu sei que muitos amam o apóstolo, muitos amam o nosso pastor, né? Todos nós amamos. Mas evite bajulações. Não é esse o propósito. Até o pastor que está ali fica sem graça, né? Se ficar bajulando o apóstolo, vai ficar sem graça ali, porque não é o propósito. Ele mesmo entende que a glória é para o Senhor. Todos os pastores entendem que a glória é para o Senhor. Alguns não, alguns querem para ele. Mas assim, vamos falar daqueles que realmente são pastores genuínos, né? Você vai pregar numa igreja, o pastor que é pastor mesmo, ele não gosta disso, sabe? Vai, faz um elogio, né? Obrigado, né? Deus abençoe sua vida, você é uma pessoa assim, cessada. Pronto, né? Mas não fique. Não force o apelo por causa do número de pessoas. Você vai pegar numa igreja, ou até mesmo na própria redenção, né? Que nós temos muitos membros. Então você vê a igreja lotada, aí você fica forçando aquele apelo, porque você vê muitas pessoas. Nossa, vem aqui. Não, você tem que entregar a vida para Jesus. Meus irmãos, sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vai ter momentos que pode estar lotada a igreja, mas se o Espírito Santo não falar com você para que você venha fazer apelo, não faça. Não faça, tá? Não seja emocional, um emocionalista, sabe? Alguém que só age pelas suas emoções, porque vê um número grande, vai pegar numa igreja A, B, C, aí vê lá aquele monte de gente, aquele mar de gente que quer fazer apelo. Você pode fazer o apelo em todas as mensagens. Você deve fazer o apelo. Porém, não force, tá? Não force, tá bom? A congregação espera algo vindo da parte de Deus e é por isso que eles estão lá. Então, assim, você pode criar uma expectativa, ou até mesmo cria uma expectativa quando vai na igreja. Sim, é fato. Todos nós criamos. Mas nós temos que entender o seguinte, que as pessoas que estão indo lá estão esperando algo vindo da parte do Senhor, né? E eles vão lá por isso. Então, assim, não faça nada aquilo que você acha que seja uma prática considerada pragmática, né? O que é pragmática? Pragmática é quando você usa de meios e artifícios para ao se autopromover ou promover algo aquilo que você acredita, usando a qualquer custo, qualquer método, e não faça isso, tá? As pessoas querem ser cheias do Espírito Santo de Deus, serem transformadas, receber do Senhor o seu favor, tá? Mesmo que não, mesmo que não tendo passado por algumas experiências na vida, se há promessas bíblicas na área, não é pecado prometer a solução. Olha, gente, isso aqui é importante. Por quê? Uma coisa que tem se criado muito na cabeça das pessoas
São promessas de profetas, tá? E existem as promessas bíblicas. Quero diferenciar aqui. Por exemplo, você vai, sentiu da parte de Deus de falar com, olha, irmão, alguém que está passando por uma enfermidade, aí você fala para ele, olha, você está passando por essa enfermidade, mas eu quero dizer para o irmão que Deus pode curar, Deus pode realizar. É uma promessa. Por quê? Porque ele falou, tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. É isso, né? Olha, tudo quanto pedir no meu nome eu farei. Promessas bíblicas. Então, nós podemos pedir, né? Pedir e dar-se-vos-á. A Bíblia nos dá várias promessas nesse sentido. Mas tome cuidado. Olha só, olha, Deus está prometendo que tem um filho seu, tal, que tal dia ele vai se converter. Ele vai sair das drogas, ele vai se converter. Meus irmãos, eu conheço muitas pessoas que receberam esse tipo de promessa e passou alguns anos, o filho que estava nas drogas, que estava preso, veio a falecer. Tem um caso próximo, até mesmo de família, aonde a pessoa recebeu a promessa que o filho ia ser um pastor, que ia ser isso, aquilo, o filho foi assassinado. Foi. Aí você fala assim, ah não, mas é porque ele saiu da presença de Deus. Meus irmãos, se Deus prometeu, vai acontecer, independente de qualquer situação. Deus vai fazer com que tudo aconteça, tudo seja mudado, porque Ele que escreveu nossos dias. Então tome cuidado, prometendo soluções, né? Sabe? Não prometa soluções aquilo que você não tem convicção e não foi inspirado por Deus a transmitir, tá? Tem aspiração, aspiração é desejo, motivação e satisfação no que faz. Caso contrário, será um tranca-curto. Se você não faz aquilo com alegria, se você não acredita na mensagem que você está pregando, se você não faz isso com esmero, com desejo, meu irmão, é isso. Você vai ser um tranca-curto. O tranca-curto é essa pessoa. Essa pessoa que vai lá, faz o que tem que fazer, mas ela mesma não acredita nela, não acredita no ministério, não acredita na palavra, não acredita em Deus. A pessoa, ela só não é ateia por nomenclatura, porque a pessoa não acredita. A pessoa não tem, faz aquilo por fazer, né? E nós temos que fazer por esmero, nós temos que fazer com paixão, né? Nós temos que amar o que nós fazemos, né? Faça uma leitura do culto com discernimento, né? Olha o culto, vê o público. Nós temos que mais idosos, nós temos mais jovens, nós temos mais adultos, casais, nós temos mais mulheres, nós temos mais homens. Faça uma leitura com discernimento, tá? Tem uma pessoa ali que não está, parece que não está muito bem, ela parece estar atormentada por algum espírito maligno, então nós temos que tomar certo cuidado, tá? Termine no horário para não irritar os ouvintes, isso aqui é muito importante, meus irmãos. Meus irmãos, a mesma mensagem que você prepara para meia hora é a mesma mensagem que você pode pregar em 5 minutos, em 15, em 20, em 50, em uma hora, mas termine no horário, tá? Mesmo que a igreja for típica daquela igreja que dá 500 oportunidades, 3 milhões de oportunidades, não tem problema. Termine no horário. Você vai perguntar para o pastor que hora que termina o culto? Que hora que eu posso terminar aqui? Aí ele vai te falar. O que ele falar, você termina naquele horário, tá bom? Agradeça de forma simples, se necessário, tá? Não fique agradecendo muito, sabe? Tem gente que fica agradecendo, agradeço isso, tal, agradeço o pastor, o filho do pastor, o neto do pastor que não nasceu, o bisneto do pastor que ainda não nasceu. Gente, agradeço, né, se necessário. Agradeça, seja objetivo, né? Passe na frente do espelho, antes de subir no púlpito, ver se está bem alinhado, está tudo certinho, se está tudo ok, né? Para não passar vergonha, né? Não chegue atrasado, gente. Sejam pontuais, sejam pontuais. Só isso que eu quero dizer para vocês. Sejam pontuais, não cheguem atrasados. Pior coisa que tem o pastor que chega no meio do louvor. Aí ele põe a desculpa no trânsito. Sempre tem um trânsito nesse negócio. Sempre tem, né? É engraçado. Às vezes acontece, lógico. Mas toda vez. Tem pastores que são toda vez. Chega no meio do louvor. Ou na hora da mensagem, gente. É o popstar. Pastor não é popstar. Pastor não é estrela. Pastor é servo. E é o que trabalha mais. O pregador é o servo. É o que trabalha mais. Então, assim, não chegue atrasado. Sejam pontuais, tá? Não deixe de louvar e obedecer aos comandos cultos, né? Lógico, não vão também, né? Ah, porque eu tenho que obedecer os comandos cultos. Não, gente, toma cuidado, sabe? Não vai fazer também tudo que o ministro pede. Tem muito ministro que é maluco,
Tem muito ministro que fica pedindo coisa para você que não dá. Aí você tem que ser, nessa hora você tem que ser ortodoxo, você tem que ser bereano, tá bom? Não tome cuidado também, sabe? Faça aquilo, né? Aquele momento ali, feche os olhos, adore o Senhor, mas só evite essa essa loucura que muitos ficam ali naquele mantra, né? Fica no mantra. Então tome cuidado com isso, tá? Evite conversas paralelas para não perder a concentração e não dar mau exemplo. Então tem pessoas que vão pregar na igreja e fica lá conversando com a pessoa que fica com ela e tal, na hora dos avisos, na hora disso, aquilo, sabe? E fica dando risada. Então, tome cuidado, tá? Bom, próximo ponto. Aí, conclusão, né? É, como está o meu coração? Qual é a minha motivação? Irei amar meus irmãos na transmissão? Pregarei mais o céu ou o inferno? Né? São pontos a questionar. Aí vem a vida aí do pregador, segundo Hernandes Dias Lopes. O sermão mais eloquente não é o sermão pregado no púlpito, mas é o que é vivido no lar e na igreja e na sociedade. Foi o que eu citei agora há pouco, a frase do Hernandes Dias Lopes, não com essas palavras, mas é isso. O sermão que mais vai falar na vida da igreja ou na vida do ouvinte, do auditório, vai ser a vida do pregador, porque vai ser o sermão mais eloquente, vai ser o mais visível, o melhor pregado, o melhor falado. Então, tenha uma vida realmente em santidade, em obediência. Não, lógico que nós não seremos perfeitos, mas diante disso, sejam essas pessoas que realmente procuram dar um bom testemunho, que não são só uma máscara que sobe no púlpito e na hora que chega no púlpito transforma. Tem gente que se transforma, né? É o Transformers da pregação. Aí sobe no púlpito, aí transforma uma pessoa realmente, sabe? Enfim, é isso, tá, meus amados? Bom, a vida do pregador, não lute para ser um tipo de pregador, lute para ser um tipo de pessoa. Antes de ser um pregador, você é uma pessoa. Qual pessoa você quer ser? Qual pessoa você quer realmente é, exalar? Você quer exalar um estereótipo, aquilo que você não é? Ou você quer ser você mesmo? Você pode ser você mesmo, dando bom testemunho. Você pode ser você mesmo, tendo uma vida íntegra, respeitosa, honesta. Então, não lute para ser só um pregador. Ah, quero ser um pregador, tá, renomado, aquela posição. Só que aí em casa você não é a pessoa que você prega no púlpito, né? É, se não há grande agonia em nosso coração, não haverá grandes palavras em nossos lábios. Karl Barth, do século XX, né, um teólogo do século XX, Albart aí, um dos pais do liberalismo teológico, ele fala isso. Se não há grande agonia em nosso coração, não haverá grandes palavras em nossos lábios. Então nós temos que, de uma certa forma, o que quer dizer é que se nós não temos essa paixão, esse fogo, essa vontade, isso não vai ser externizado na nossa boca, né? Então isso tem que ser muito bem tratado na nossa mente. O jejum cristão é um teste para conhecermos qual é o desejo que nos controla. Qual é o desejo? O desejo do Senhor ou o meu desejo carnal? Se você está sendo controlado mais pelo desejo carnal, é porque te falta muito jejum. Te falta jejuar mais, orar mais. E a importância do jejum, meus irmãos. Nós temos que jejuar. Você não precisa gritar para todo mundo que está de jejum. Você não precisa fazer aquilo que Cristo condenou, que como os fariseus faziam, que jogavam cinza nos seus copos e tal, e ficavam se lamentando no meio das praças. Não, não é isso. Você pode fazer um jejum, você pode fazer um jejum parcial, total, mas faça um jejum, porque isso te fará vencer as vontades e os desejos da carne, tá? Então, Richard Foster, ele fala muito isso, né? Ele nos dá essa ênfase, né? Outra frase do Hernandes também, que a unção representa a efusão do espírito, que não é idêntico à mera animação. Pregação é lógica em fogo, tá? Então, unção representa a efusão do espírito, o que não é idêntico à mera animação, né? A questão é o seguinte, a unção não é aquela coisa, aquela coisa, sabe? Não, não é uma animação, não é algo para fazer igreja só. Não, não é isso, meus irmãos. Unção transforma. A unção do Espírito Santo é o que nos faz ter uma identidade de sermos aqueles que temos uma lógica nas Escrituras.
Porque é isso, pregação é lógica em fogo. É você tratar de algo lógico das escrituras, em chamas, em paixão, em desejo. Se a igreja tem isso, é uma igreja que experimenta do avivamento de Deus. Se você tem esse desejo de pegar as escrituras, sabe, a palavra de Deus, e colocar em prática, e amar o teu irmão como a si mesmo, e a Deus acima de todas as coisas, meu irmão, você está vivendo esse avivamento. Porque o avivamento, ele não é um avivamento que é só de culto. Tem pessoas que falam de avivamentos de unção só de culto. Não, é muito mais do que isso. A unção, o avivamento, o poder, o fogo, a chama, são coisas que são externizadas para a sociedade. Então, se você é uma pessoa que externa para a sociedade, você com certeza está vivendo o avivamento, porque o avivamento, a unção, o fogo, a chama, traz sim, realmente, algo de mudança para a sociedade. Mudança de hábitos. E quando eu falo de sociedade, eu incluo a igreja nisso. Porque a igreja é de dentro para fora, não de fora para dentro. A igreja não é um clubinho ali, onde a gente experimenta de algo sensacional só ali dentro, não. Nós vamos nos reunimos ali para ouvirmos a vontade de Deus e externizarmos isso para fora. Nós cultuamos a Deus, prestamos culto, adoramos, o louvamos, mas no momento que nós saímos dali, nós saímos com aquela mensagem no coração para levar o evangelho às pessoas. E de todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Este é o ID, tá? Então, Spurgeon fala o seguinte: nenhum prisioneiro dorme no banco dos réus quando sua sentença está sendo lida. Então, olha que interessante que o Spurgeon fala. Spurgeon fala de uma coisa muito precisa. Quando a pessoa está sentado ali no púlpito, ali na igreja, na nave da igreja, a pessoa é como um réu, porque nós somos esse réu. Nós somos essa pessoa que estamos ali, vendo a nossa sentença ali. Então, quando você já viu algum réu que está diante do juiz, está lá dormindo, o juiz está falando, ele está lá, viajando, no 10º sono. Não existe isso. Ele está atento, ele está vendo a sua sentença, é como nós. Né? Em todos os tipos de pregação, o objetivo geral consiste na glória de Deus refletida na submissão de um bom grado do coração humano. Né? Então, seja qual for a pregação, é tudo para a glória de Deus. Nós estamos submissos com o coração disposto a servir a Deus. Né? John Piper fala muito disso. Né? Agora, dicas de oratória. Né? Falamos um pouco sobre a ética de púlpito. Tá? Tudo isso que nós falamos foi sobre ética de púlpito. Tá? Agora nós vamos falar sobre oratória. Tá bom? Bom, vamos lá. 8 recomendações para controlar o medo. Então, primeiramente, escravize a vontade. Tá? Limite a criatividade. Interrompe o desenvolvimento. Bloqueia a potencialidade. Nasce com o homem e abraça-o por toda a vida. Então, esse medo causa tudo isso. Tá? Ele escraviza sua vontade, limita sua criatividade, interrompe o desenvolvimento, bloqueia o seu potencial, né? E ele te abraça a vida toda, se você deixar que ele te domine. Né? Então, o que nós recomendamos? Né? Para que você vença o medo. Você vai pregar, você vai falar para que você vença o medo. Primeira coisa, encare normalmente. Normal. Como é que encarar normalmente? É entender o seguinte, entender que todos nós temos medo. Todos nós temos medo, tá? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu tenho temor, eu tô aqui, é porque vem essa friozinho na barriga. Meu irmão, todo mundo sente isso. Com temor ou sem temor, todo mundo sente. Então isso não é um resultado de temor, tá? Isso é algo normal. Medo todos nós sentimos, tá bom? Aí controle seu nervosismo. Você tá nervoso? Dá aquela respirada, sabe? Relaxa. Eu sempre falo de algo muito interessante, que para mim é muito interessante e para mim serve demais. Por quê? Como é que eu controlo o meu nervosismo? Eu faço isso, primeiramente, relaxando, relaxo, me sinto à vontade, procuro me sentir à vontade como se estivesse em casa. E aí, com isso, eu faço um último exercício, como se eu já fizesse isso há muito tempo. Pode ser que eu estou fazendo a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, mas eu faço esse exercício. Né? 3 coisas: relaxar, ficar à vontade e fazer como se eu estivesse fazendo já há muito tempo aquilo. Né? Mantenha uma postura correta. Então, sabe, ereto. Eu estou falando de
peito, pra frente, né? Não, não é isso. Mantenha uma postura correta, acessível, sabe? Abrangente. Vai subir no púlpito, relaxa ali, se sinta à vontade, coloca a mão ali no púlpito, descansa, relaxa os nervos e mantenha uma postura, tá? Antes de pensar o como, saiba o que falar. Antes de você pensar, como vou falar? Pensa o seguinte, o que eu vou falar? Então, por isso você tem que se preparar antes. Porque não é o como você vai falar, mas o conteúdo em si, né? O conteúdo, porque você precisa entender o seguinte, o conteúdo é a parte mais importante. Não é o como você vai falar. Fale errado na sua primeira vez, não tem problema, não se preocupe, mas se preocupe com a mensagem, com o conteúdo, isso vai te ajudar. Então, por isso, se prepare bem antes, porque se você ficar preocupado como você vai falar, eu vou falar assim, porque, porque a pessoa faz muitas peripécias e não sei o quê, porque usando de palavras difíceis, sabe? Não, fale normal. Fale e até errado, se for o caso. Só erra quem faz. Põe isso na sua cabeça, só erra quem faz. Então, nas primeiras vezes, lógico que você não vai pegar e vai ficar falando tudo errado. Não, mas seja você mesmo, seja natural. Não pense como você vai falar, mas no conteúdo em si. O que eu vou falar? A mensagem é esta. Então, leve a mensagem adiante, tá bom? Não fique preocupado com os erros que ainda não cometeu. Às vezes você tá lá, vai subir, nossa, eu tenho uma tal palavra que eu falo errado, tem uma tal, tem tal coisa que eu faço que é muito feio. Meus irmãos, entenda o seguinte, como eu disse, só erra quem faz. E para você acertar, você precisa errar. Para você consertar algo, é porque você está errando em algo. Então, se você está errando, é porque você está fazendo. Então, entenda uma coisa, não fique preocupado com os erros que você não cometeu. Às vezes você nem subiu lá ainda, nem fez, você já está preocupado com o erro. E se eu esquecer isso, aquilo? E se eu falar isso, aquilo? Irmão, vá, pratique. Não adquira vícios, tá? Vícios é uma coisa muito complicada. Vícios de você ficar repetindo padrões, sabe? Tem gente que fica assim, vai falar, fica pra frente e pra trás, sabe? Ou fica assim, ó. Sabe os padrões? Não fique padrões, sabe? Tem pessoa que fica muito, não, sabe o quê? O quê? Fica repetindo os padrões. Não, haja naturalmente. Deixa o corpo fluir. Deixa a sua mente fluir, deixa os seus gestos, as suas palavras fluírem naturalmente. Você não precisa ficar preso às suas, é, ao seu nervosismo e deixar que isso transpareça. Porque isso é típico. Quando uma pessoa começa a repetir muitos movimentos, é porque ela está muito nervosa. Então você tem que fazer o seguinte: grave-se, e não vou falar isso no finalzinho, mas faça esse exercício. Quando você for pregar qualquer mensagem, grave lá você pregando, o tempo que você vai pregar, tá? E aí você vai ver os vícios, vai ser notório. Você vai ver os vícios, né? Por exemplo, o né, falar né, então, né, isso aqui, né? Gente, aí você vai eliminar isso, tá? Então, não adquira vícios, tá? Elimine eles. Chame a voz com respiração, respirar antes da frase, pois a voz muda, diminui a ansiedade e projeta a voz e evita gritos. Tem pessoas, meus irmãos, que tem uma oratória que vai falando direto, sabe? Nessa noite, eu queria falar com vocês. E aquela pessoa vai, ela dá aquela respirada no microfone. Sabe? Então é isso, porque é a palavra de Deus. Tem pessoas que têm essa oratória, tá? E eu não estou aqui desmerecendo, eu estou querendo dizer o seguinte: tem pessoas que têm, mas tem pessoas que não têm. Eu, por exemplo, não tenho essa oratória. Então, assim, chame a voz com respiração. Meus irmãos, relaxa. A graça e a paz do Senhor, ou a paz do Senhor, como assim você quiser cumprimentar, né? Nessa noite eu quero trazer uma mensagem de Deus aos corações de vocês. Respira. Isso diminui, olha que interessante, isso diminui a ansiedade. Projeta a voz e evita gritos. Então a ideia é o seguinte, é que a mensagem seja o mais reconfortante. Então a sua voz não pode ser algo estridente. Ela não pode ser algo que vai incomodar as pessoas. Não pode ser isso. Ela tem que ser algo que projete bem. Você fale de uma altura audível, mas também não fale também de uma forma
muito gritante. Então, respirar antes da frase, a voz muda, né? Respira antes da frase. Sua voz vai mudar, vai ter uma intensidade, sem que você precise gritar, tá bom? Bom, a prática irá proporcionar o reflexo, né? Então, quanto mais você praticar, mais você vai ter um reflexo daquilo que você quer. Só que para isso você precisa gravar. Você se grava. Um meio de praticar, se você não prega com constância, né, você precisa se gravar. Ah, eu vou treinar um pouco, vou treinar, eu quero melhorar a minha oratória, eu quero melhorar a minha performance de púlpito. Então, para isso você precisa se gravar, ver como que está, mostre para alguém, fala, o que você acha? Vai lá, leva para o seu pastor, leva lá para o apóstolo. Ah, como é que você acha? O que o senhor acha? Gente, pergunte. Você só vai crescer se você tiver a humildade de perguntar. Quem não pergunta, acha que tá bom, nunca cresce, né? Bom, sobre a comunicação. A boa comunicação gera convicção e não dúvida. Então, se você tem uma boa comunicação, se você fala bem, você vai gerar uma convicção na pessoa. Nossa, realmente o que ele está falando é verdade. Nossa, eu acredito. É lógico que nós estamos falando de algo que é ligado à fé. Mas quando você fala também com convicção, você está mostrando que você também tem fé em Deus, tem fé que a Bíblia é a palavra de Deus, tem fé que aquela mensagem é a mensagem de Deus, né? A má retórica não pulsa com vigor nos corações. Então, se você tiver uma má retórica, se você falar desorganizadamente o seu sermão, se ele não tiver uma organização do raciocínio, se você, sabe, tropeçar nas suas palavras, ficar fazendo isso de uma forma muito ruim, gente, isso não vai trazer algo que vai bater no coração da igreja, aonde a igreja fala, nossa, eu preciso mudar, eu preciso praticar a palavra de Deus, nossa, eu preciso, sabe, ler mais as escrituras, enfim, não vai ter isso, né? Use o entusiasmo. Os gregos chamam de Deus interior, né? Não que isso seja uma prática pagã para nós, tá? Não é isso, é uma expressão, né? Que o entusiasmo é o Deus interior. Você chama o entusiasmo, porque isso tem um impacto, né? O entusiasmo não no sentido de você falar com expressadamente que uma pessoa que não é você, tá? Mas fale com entusiasmo, com alegria. Você está falando de Jesus que te salvou, que transformou sua vida e que você vai morar no céu com ele. Então, fale com entusiasmo, né? Até mesmo o homem sem preparo chega a vencer com entusiasmo. Qualquer pessoa, não precisa ter teologia, formação, doutorado, mestrado. Não. Se você tiver entusiasmo, você convence qualquer pessoa que aquela verdade que você crê é uma verdade genuína, é uma verdade verdadeira, né? Domine o assunto, estudem, gente. Falo para vocês sempre. Vai pregar, estude o texto muito bem. Pregar é ler, explicar e aplicar. Lembre desse tripé. Ler, explicar e aplicar. Domine o assunto, tá? Componentes, né? O emissor, o receptor, o conteúdo e meio, tá? Então vamos lá. O emissor, quem emite a mensagem, você é o emissor. O receptor, quem é? A igreja, os ouvintes, o auditório. O conteúdo é o desenrolar de tudo, a mensagem, né? Meio ou canal, a sociedade midiática. Então, no caso, qual que é o meio canal se eu não tiver uma gravação? É o microfone, que amplifica a minha voz, é o meio que eu estou usando ali, certo? É o meio canal que eu estou usando. E é lógico, na nossa igreja temos transmissão, né? Na Redenção Plena, temos a transmissão. Então, é o meio midiático para transportar o canal, tá? Não force nada, por um lado. Cuidado com excesso de emocionalismo ou autoelogio. Isso aqui também foi coisa que nós citamos lá na questão da ética de público, mas é importante você tomar esse cuidado, né? O emocionalismo, levar a pessoa muito para o emocionalismo. Lembrando que existe a emoção sim, as pessoas podem chorar, você pode se emocionar, mas que seja algo natural, meus irmãos. Não force nada, fica feio, fica chato. Você está sendo desonesto, está mentindo para Deus, você vai estar mentindo para Deus e para a igreja, né? E o autoelogio, esse autoelogiar, não, porque, olha, porque eu, tal, tome cuidado com isso. Nós temos que fugir dos elogios e do autoelogio, né? Nós temos que ter, é bom ouvir um feedback, legal, mas quando nós se autoelogiamos, nossa, como eu estou fazendo isso bem? Você pode falar, nossa, como eu melhorei, né? Você faz uma análise, se você se vê pregando em algum lugar, ou algum vídeo que alguém gravou, nossa, eu preciso melhorar nisso, mas isso aqui eu melhorei, né? Reconheço que eu melhorei, eu preciso melhorar mais, mas já tá galgando, então isso é saudável, tá? Não seja insensível, por outro lado, né?
Cícero, o orador que aspira à perfeição deverá usar a voz. Forte se quiser ser veemente, doce se pretender ser calmo, tocante se for enternecedor, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender o seguinte: eu preciso usar a voz na entonação, no momento certo, né? Então, eu preciso ser forte se eu quiser convencer, eu preciso ser doce quando eu quiser falar algo que é para trazer uma reflexão, e tocante se for entendecedor, né? Então, eu preciso ter esse domínio. Você vai aprender com o tempo, você vai exercitar. Observe pessoas que já fazem isso, pessoas que usam a sua voz quando querem fazer algo mais tocante, algo mais doce, quando outras pessoas quando querem falar forte, e aí com isso trazem uma veemência, uma convicção, uma proposição na sua mensagem, né? Ritmo. Ritmo é a musicalidade da fala. Você tem que ter ritmo. Leve-se em conta da alternância da voz, velocidade das frases e pronúncia das palavras. Movimentos com sucessão regular impõe também velocidade quando necessário. Então, se você coloca alguma coisa, está falando com calmaria, o seu movimento com as mãos, com o corpo, né, ele vai te dar uma certa velocidade ali. Mas se você está falando de algo muito, sabe? Porque Deus, ele vai levantar sobre a sua vida, ele vai derramar sobre a sua vida bênção sem medida. Você receberá o milagre do Senhor. Então isso faz com que coloque ritmo na mensagem, tá? Vamos pro próximo. As pausas. As pausas são importantes. Elas são negritos da fala, atraem a atenção das pessoas e é atraente para quem ouve. Então você está no momento, está construindo tal mesmo, raciocínio e tal. De repente você faz uma pausa. Você está levando a pessoa a pensar e absorver aquilo, tudo que foi falado ali. Opa, né? Isso é algo que ajuda muito, as pausas, né? As inflexões são ondulações da voz. Ter uma boa inflexão é saber colocar o sentimento na voz. O tom da voz representa 38% da comunicação. Lembra que nós falamos sobre aquele dado, né? 55% é a fisionomia, 7% fala, 38% é o tom da voz. Então, as inflexões, né? Então você tem que ter encontrar a sua forma. É tudo o mesmo propósito, mas vai encontrar da sua forma, do seu jeito, sua maneira, né? As suas inflexões, tá? Do seu jeito, tá bom? Impostação. Impostação é a arte de colocar a voz no seu devido lugar. Então, se você impostar a voz, estou falando de forçar a voz e falar, não, impostação é você falar de uma forma ao qual você cria uma força controlada, sem forçar, sabe? Você fala, não é aquela pessoa que fala para dentro, assim, quer pregar, mas fala para dentro. Não, é uma pessoa que coloca impostação na voz, certo? Uma voz de peito, uma voz presença, intensidade. Fale adequadamente, não fale aos berros, para pequenos auditórios, não sussurre também para multidões, sabe? Você vai falar para uma igreja pequena, você está gritando. Você vai falar para uma multidão, você fica nervoso, aí você fala assim, bem baixinho. Use o silêncio e comunica quando necessário. Então, as pausas, né? Então, seja adequado. Então, pequenos auditórios, fale de uma forma. Para multidões, você também não precisa gritar, mas fale com um pouco mais de potência na sua voz, tá? Velocidade dependerá da ideia do momento, em tese, a mente pode compreender 500 palavras por minuto. Então, assim, nós temos que entender o seguinte, é, o que nós estamos falando, as pessoas não gravam tudo, mas elas vão gravar a ideia daquilo que nós estamos falando, elas vão raciocinar, por isso que temos que ser claros, simples e objetivos. Porém, a velocidade vai importar muito. Se você falar muito rápido, as pessoas não vão entender o que eu tô falando. Tá entendendo? Eu tô falando muito rápido aqui agora. Então, se eu ficar falando pra ela aqui, ó, dependerá da ideia do momento, tal, tal. Então, tá muito rápido. As pessoas não vão. Você tem que entender o seguinte, existe uma velocidade. Tem coisas que você vai colocar velocidade. Tem coisas que você vai diminuir a velocidade. Principalmente nas questões de reflexões, tal. Então, coloque a velocidade no ponto certo.
O microfone, olha aqui, eu tô com o microfone aqui. Não fica com o microfone assim, ó, tá? Tem pregador que vai pregar, fica aqui, ó. Né? Ou aqui. Tá? Não, gente. O microfone tem que ser audível, até pra você ajudar o técnico de som da igreja. Né? Você vai ajudar o técnico de som, você tem que estar com o microfone na distância correta. Vai pregar, lógico que não vamos ser exagerados, às vezes você dá uma afastadinha, mas segure aqui, a distância de uns 10 centímetros. Olha aqui, ó, uns 10 centímetros aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Tá ótimo, tá bom? Tem gente que também quer comer o microfone. Não, não faça isso, tá? Então, tem uma distância aí de uns 10 centímetros. Fique atento se está alto demais para o público. Se você sentir, você fala, olha, pode abaixar um pouquinho aqui para mim no retorno, né? É, tomar cuidado para que não fique aquela coisa estridente. Mas isso é lógico, o técnico de som, se estiver na igreja que você congrega, né, no caso da rede São Pleno, nós temos o técnico, ele vai ajustar, né? Se estiver muito alto aqui no retorno, você pede para ele dar uma baixadinha, do lado, tá? É, pode-se usar também pedestal para sentir mais livre com as mãos. Então, no caso aqui, ó, eu estou usando um pedestalzinho aqui, né, direcional. Então, eu estou usando as minhas mãos aqui para comunicar com vocês, para falar com vocês, né? Se você sentir mais à vontade na igreja, pregar com pedestal, peça ao pastor, tem um pedestal, eu posso usar? Se não tiver, aí você vai na mão mesmo, tá? O importante é transmitir a mensagem, tá bom? E é isso. Vamos para o próximo ponto, o esboço também, cuidado com o tamanho da letra. Vai fazer um esboço, você tem dificuldade para ler? Cuidado com o tamanho da letra, tá? Desgrampeia as folhas, tem gente que grampeia as folhas assim, vai pregar e tá aquele negócio tudo ali, né, 3, 4 folhas, aí fica, sabe? Não, faça organizadinho para você ir passando, né? Verifique a intensidade da tinta do papel, se está tudo ok, né? Ou se você fizer à mão, se está bem legível. Verifique as numeração das folhas, então coloque, ó, primeiro, numere, tá? Eu faço muito isso quando eu vou usar sermão é, folha, né? Eu faço isso, eu numero as folhas. Folha um, 2, porque eu sei que é a sequência do sermão, tá? Quando a gente tem um tablet, tem um computador, igual no caso eu uso aqui o computador, fica mais fácil, né? Verifique as cores do fundo do PowerPoint, se não são cansativas. Então, se você vai pregar, vai usar PowerPoint, tome cuidado com cores muito fortes, se elas vão ficar legíveis, né? Vai ficar cansativo para a igreja. O alimento, fé. As pessoas acreditam no que você acredita. Então, é aquilo que eu falo. Se você não acreditar, meu irmão, as pessoas não vão acreditar. Essa aí é a ideia. Nós estamos lá sendo transmissores pela fé. Então, se você não tem a fé como um transmissor, então acaba que as pessoas não vão acreditar em você. É a defesa mais das ideias. Isso é passado com convicção e paixão, tá? Isso é uma coisa que você recebe de Deus, porém, se você não tiver fé na mensagem que você está pregando, não vai ter como as pessoas acreditarem em você, não vai ter como você defender suas ideias e não vai ter como você passar isso com convicção e paixão, tá? Bom, vamos lá. Feedback, comunicação, retroalimentação. E isso é importante, tá? Designa um conjunto de sinais perceptivos que permite o conhecimento de resultados. Pode ser uma resposta verbal ou não verbal. Vivemos vivemos a sociedade espetáculo, né? Dá para corrigir os ruídos. Então, assim, nós temos que buscar esse feedback porque nós vamos alimentar das coisas boas, né? Das alimentações, das coisas boas, né? Nós temos que corrigir a rota através desse feedback, né? Efetuar cortes, adicionar ilustração, dinamize, dinamize a apresentação, sua voz, visual. Quando necessário, use o quebra-gelo. Assegure-se que tudo o que dirá é intensamente, sabe? Tudo que você for dizer seja espontâneo, seja natural, seja espontâneo, sabe? Não force. Não sufoque a plateia com muitos detalhes. Faça perguntas para envolvê-los e retomar a atenção. Então, assim, você tem que fazer, você tem que buscar, tem que, sabe, alimentar isso no seu conceito. Tudo isso que nós falamos nessa questão da retroalimentação tem que ser algo que você tem que trazer ali para a sua proposta como pregador, de ter um alcance melhor e uma oratória melhor, tá?
Concentração, né? Tenha muita concentração, gente. Isso é um ponto que nós não devemos eliminar. Nós temos que estar concentrados naquilo que nós estamos pregando, tá? Não se disperse. A despedida, o público deve se sentir informado, né? Conclua com 3/4 palavras, ideias. Na conclusão, utilize a aliteração, palavras que se repetem. Lembra que na conclusão nós falamos muito sobre aquela questão de você repetir o que você desenvolveu, no sentido de criar uma síntese, sabe? Então, a despedida é isso, né? Você está caminhando nesse caminho do término, né? A prática é o melhor caminho para a perfeição. Aprenda com os seus erros. Cada apresentação é um exercício a mais. Procure filmar sua apresentação e depois se analise. É isso, né? Tudo que nós colocamos aqui, nós já falamos anteriormente, mas é isso. Tem que praticar, aprender com seus erros, né? Toda apresentação é um exercício e filmar. Se filme, depois se analise, né? E é isso, meus amados. Nós estamos encerrando aqui. Eu quero agradecer a vocês que nos acompanham até aqui. Eu quero dizer algo muito importante a todos. Essa trajetória da teologia prática, que é a homilética, né? Nós temos algumas teologias práticas e uma delas é a homilética. Vocês têm que entender o seguinte: isso, essa matéria, esse módulo, é algo que nós só conseguimos progredir e crescer se nós praticarmos. Pratique os esboços, pratique a oratória, a pregação, se grave. Isso só vai se aperfeiçoar se você treinar. Entendeu? Seja crítico de você mesmo, tá? E eu quero encerrar aqui agradecendo a Deus pela sua vida, tá? Que Deus te abençoe muito. Deus te abençoe e te dê graça no seu ministério. Que mesmo que você não seja um pastor, mesmo que você não seja alguém que vai ser levantado como pastor, mas todos nós somos teólogos, todos nós somos pregadores, todos nós somos cristãos. Então, entenda, você precisa crescer no ministério que você serve. Talvez você seja um professor, talvez você seja um ministro de louvor, talvez você seja um diácono, e qualquer área você vai usar esses procedimentos da pregação. Porque você pode pregar para um amigo, você pode pregar para uma pessoa, lógico, não no formato de culto, mas você pode esboçar as ideias, seguindo as divisões, seguindo o pensamento, o raciocínio lógico, e é lógico, tudo isso vai vir somando na sua vida, porque você precisará ter uma boa hermenêutica, ter uma boa formação nos seus estudos. Então faça isso com carinho, com zelo. Deus, ele quer que você seja um instrumento e que você transmita a ele o seu desejo de realmente fazer isso com esmero, porque Deus vê isso com bons olhos. Deus vê isso realmente com bons olhares, porque você estará fazendo para a honra e glória do Senhor, tá bom? E lembre-se, se é um ministério na sua vida, que seja com excelência. Tá bom, meus amados? Deus abençoe grandemente. Um forte abraço e até a próxima aula, que será o próximo módulo, em nome de Jesus. Um abraço.